Olá, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro tutorial. Vamos falar sobre o Google Formulários, né? E a ideia é falar das configurações iniciais, né, do aplicativo aqui. Então, praticamente todas as páginas da Google, né, e-mail, Google Drive, você vai ter esse ícone, né, de Google Apps no alto da página. Então, clicando nele, você consegue encontrar aqui vários, né, aplicativos, e a configuração provavelmente não vai ser a mesma da minha página aqui, porque você pode alterar essa configuração, né, colocar o que você mais usa onde você quiser. Basta clicar em cima do ícone, né, segurar e arrastar ele para onde você quiser. E esse aqui é o Google Formulários, beleza? Então vamos entrar aqui, clicar nele e aí vai abrir a página inicial, né? Se você entrar aí, você vai ter uma página parecida com essa, né? Semelhante. Aqui tem alguns formulários que eu já criei e a ideia é você vir, né, no formulário em branco, né? Vir aqui para poder criar um novo formulário. Então cliquei aqui no formulário em branco e a primeira página é essa, né? O que vai aparecer para você. Então aqui é o título do arquivo, né? Como se você estivesse salvando no seu computador. Quando você salva um arquivo no computador, você coloca um título para ele, né? Então aqui é para você colocar o título desse arquivo que vai aparecer no seu Google Drive. Aqui é o título do seu formulário e acaba que, por exemplo, se eu colocar aqui avaliação, né? É o título do meu formulário. Se eu vier aqui, acaba, né, mudando automaticamente para esse título que eu coloquei, mas você pode colocar nomes diferentes, não tem problema. Então meu formulário aqui pode ter um título e o arquivo, né, salvo ter um outro nome. Então, essa parte inicial aqui, né, o título e tudo você pode configurar a hora que você quiser. E o que eu queria falar agora, sim, é essa parte de configurações, né? Então aqui nesse ícone de configurações, você clica e a gente tem três abas: geral, apresentação e testes. Então vamos falar primeiro da aba geral. A aba geral aqui ela vai te dar algumas opções de como trabalhar com esse formulário. Normalmente, quando vou criar um formulário, eu configuro ele primeiro para depois fazer a edição, mas nada impede de você, no meio da criação do seu formulário, mudar alguma configuração. Às vezes você pensa em alguma outra coisa e quer mudar alguma configuração para ajustar, não tem problema. Então, a primeira coisa aqui, coletar endereços de e-mail. Eu costumo usar sempre porque eu coleto o e-mail de todo mundo e a parte aqui de recibo de respostas, né? Eu gosto que o aluno, quando ele termine de escrever o formulário, né, de responder o formulário, que ele receba essas respostas que ele informou no formulário, que ele receba isso no e-mail também, para ele ter uma cópia. Então, você pode escolher que a pessoa que está respondendo o formulário solicite o recibo e pode colocar que ele sempre vai receber as respostas. Eu costumo colocar sempre. Então, não depende do aluno querer ou não receber as respostas dele, ele vai sempre receber. Então eu costumo usar essa coleta de e-mails para poder fazer esse recibo de respostas aqui, sempre enviar a resposta para os alunos. Essa parte aqui da necessidade de fazer login, eu acho ela interessante pelo seguinte, né? Se você restringe a resposta dos alunos somente se eles estiverem logados com o e-mail do Senai, dá para fazer também a importação de notas, né, do formulário direto para o Google Classroom. Então, se você faz um formulário, adiciona esse formulário lá no Google Class, você consegue fazer a importação das notas direto. Então, por isso que é legal que o aluno, estando logado no e-mail dele, essa importação acontece de forma automática e você também o acesso fica restrito só aos alunos da instituição, né? E aqui limitar a resposta a um aluno, né? Limitar a uma resposta. Então aqui você está limitando o aluno, ele só vai conseguir responder esse formulário uma vez, uma única vez. Se você tirar essa opção, ele consegue responder outras vezes, então depende de qual é o seu objetivo no formulário. Eu costumo deixar limitado a uma resposta, né, para o aluno poder responder apenas uma vez, mas às vezes quando eu quero um formulário que o aluno possa responder várias vezes, né, que ele responda, veja o que ele errou, tente consertar, né, tente refazer a questão para tentar acertar, né, então você pode tirar essa limitação. E igual eu fiz um formulário agora de avaliação do grupo da SA, então os alunos tinham que responder várias vezes, eles tinham que avaliar cada colega da equipe. Então eles responderam várias vezes, né? 4, 5 vezes, dependendo do número de participantes que tinha na equipe. Então eu tirei a limitação. Mas quando você quer fazer um teste, alguma coisa assim, é interessante você limitar uma resposta só. Ela não vai responder uma vez e acabou. E mesmo assim, se você limitar uma resposta, você ainda pode dar a opção de editar,
Então aqui, ó, os participantes podem editar após o envio. Então se ele fez a resposta uma vez e você quiser permitir que ele reedite essa resposta, né, você pode fazer isso. Então você quer fazer em vez de ele ficar enviando várias respostas, porque senão enche de respostas no formulário, e se você quiser olhar a planilha depois de respostas, você consegue criar uma planilha também de respostas ali, vai aparecer um monte de resposta. E aí, se você quiser que ele edite, então pode fazer assim, né? Ele envia apenas uma resposta, mas ele consegue editar essa resposta. Então ele respondeu, viu que errou, ele consegue voltar, né, e tentar fazer e editar aquela resposta dele quantas vezes ele quiser. Então, às vezes eu acho mais interessante você limitar uma resposta, mas permitir a edição. Se você quiser que os alunos tenham a possibilidade de refazer questão, então você deixa a edição após o envio. Caso você queira que o aluno responda apenas uma vez, tipo um teste mesmo, que ele vai responder e acabou, né, como se fosse uma prova, ele só tem uma chance, então você tira a edição após o envio e limita. Beleza? O ver gráficos de sumário e respostas de texto, ele vai conseguir visualizar o que está sendo respondido no formulário após ele enviar a resposta. Ele enviou a resposta, ele consegue ver o que foi respondido no formulário, né? Ele consegue ver tipo um resumo das respostas já enviadas sem saber quem respondeu, só o resumo das respostas ali. Então essa é a primeira aba aqui, que é a aba geral, tem essas possibilidades. A parte de apresentação é o seguinte, você pode colocar para mostrar a barra de progresso. Isso aqui normalmente é interessante quando você cria várias sessões dentro do seu formulário e ele consegue ver, né, qual é o progresso dele dentro das sessões, se ainda falta muita coisa, se ainda falta pouca coisa. Se você criar um formulário que não tem sessões, vai ser um formulário de uma página só, quando aparecer no navegador, né, apenas uma página, aí não faz muito sentido, porque vai ser aquela página, ele responde que está ali e envia o formulário, ele não tem um progresso, né, não vai passando por várias etapas dentro do formulário. Eu costumo usar quando eu coloco realmente sessões dentro do formulário para ele passando por etapas. Embaralha a ordem das perguntas, é bem interessante, né? Se você quiser que cada aluno que acessar tenha uma ordem diferente, né, de perguntas, você foi lá e colocou 10 questões. Você coloca embaralhar a ordem das perguntas, todo acesso que o aluno tiver ali, a ordem das questões não necessariamente vai ser a mesma, pode ter essa mistura na ordem das questões. Aqui, ao mostrar link para enviar outra resposta, só vai aparecer, né, se você não limitar. Então, vou tirar a limitação de uma resposta aqui, aí sim, ele tem o link para enviar uma nova resposta. Então, aparece para ele, quando ele enviar a resposta dele, no finalzinho lá, aparece lá a opção de enviar o formulário, e aí quando ele enviar o formulário, vai aparecer um link para ele perguntando se ele quer enviar uma nova resposta. Aí você pode já colocar, né, igual eu fiz o formulário agora da SA. Então, o aluno tinha que responder mais de uma vez. Então, assim que ele terminava o formulário, de responder o formulário para um colega, aparecia lá a opção de enviar uma nova resposta para ele poder enviar uma nova resposta de um outro colega. Então, só vai ficar disponível essa opção se você não limitar. Se você limitar, aí a opção não fica disponível. E mensagem de confirmação é a mensagem que aparece no final. Assim que ele enviar o formulário, vai aparecer lá, sua resposta foi registrada. Essa é a mensagem padrão. Se você quiser mudar a mensagem, colocar um recado, alguma coisa para eles, é só escrever aqui que aparece para eles lá no final do envio. E aqui a aba de testes, né? Que você vai criar o teste no formulário, né? Fazer ele atribuir notas às questões, atribuir um gabarito às questões para poder ter uma autocorreção. Então, a primeira coisa é vir aqui e marcar criar teste, né? E aí você criou o teste do formulário. Repara que aqui no cantinho ó, não tem nada, vai aparecer aqui quando eu salvar as opções, vai aparecer aqui acho que é total de pontos. Então aqui não tem nada agora, daqui a pouco vocês vão ver que vai aparecer. Então, ó, criar teste, aí uma opção de teste é bloquear para Chromebooks, só que isso aqui é interessante quando a gente estiver na aula presencial, né? Porque a gente tendo os Chromebooks, a gente pode ativar esse modo bloqueado e aí os alunos podem fazer um teste, alguma coisa utilizando o Chromebook, eles vão ter acesso só ao formulário, eles não vão conseguir acessar outras coisas durante o acesso do formulário. Então bloqueia, isso é bem bacana, só que só quando a gente tiver aula presencial. Aqui na parte de liberar nota, aí tem o seguinte, né? Se você atribuir notas às questões, fizer a correção automática, você pode deixar de forma automática, né? Assim que o aluno enviar o formulário, ele já sabe a nota dele, ele consegue visualizar a nota, então imediatamente após o envio já aparece a nota para ele. E, né, liberar a nota posteriormente, às vezes você quer colocar uma questão dissertativa e a questão dissertativa não dá para colocar um gabarito. Então, você vai ter que avaliar a resposta do aluno para depois enviar a nota. Então, vou colocar posteriormente que se você quiser avaliar alguma coisa antes de dar nota para o aluno, essa seria a opção. Imediatamente após o envio, é legal, por exemplo, quando você tem só questões de múltipla escolha,
Aí não tem muito o que fazer, né? Acertou ou errou. Então aí você colocou o gabarito, assim que ele terminou de responder, ele pode receber a nota ou não, pode colocar para enviar depois também sem problema. Mas quando é questão dissertativa que não dá para gerar um gabarito, aí é importante colocar aqui para enviar a nota só posteriormente, para você poder fazer a avaliação primeiro para depois enviar as notas. E por último aqui, essa parte é bem importante também, as pessoas que responderem podem ver. Quando ele terminar de responder, né, já tudo desmarcado. Quando ele terminar de responder o formulário, se você deixar essa opção marcada, ele vai conseguir visualizar quais as perguntas ele errou e quais alternativas ele marcou errado. Ele não consegue ver o que está certo, né, quais as alternativas ele acertou e nem quais as respostas corretas das questões. Então ele consegue só ver o que ele errou. Se você marcar essa aqui, respostas corretas, ele vai conseguir ver todas as respostas do formulário. Então, dependendo se ele acertou ou errou, ele consegue ver todas as respostas corretas. E aqui os valores de cada questão. Então, normalmente eu deixo os valores de cada questão e eu não costumo dar a opção de respostas corretas ou perguntas erradas, não. Porque depois eu vou e crio alguma coisa ali, eu vou passar o gabarito para eles, faço um vídeo com as resoluções, enfim, né, eu faço a correção das questões e envio para eles. Eu não deixo eles terem acesso a isso aqui assim que termina o formulário. Então, essa primeira parte de configurações é isso, né? Essas 3 abas, e o formulário ele funciona né, sempre seguindo essas regrinhas, que é importante a gente poder deixar bem arrumadinho aqui. E aí lembra sempre de salvar, né? Não pode sair sem salvar de jeito nenhum. Fez as configurações, salva, beleza? Não é de jeito nenhum, né? Você vai ter que só refazer as configurações. E aí repare que agora apareceu aqui, ó, total de pontos. Então, quando você cria o formulário, aparece aqui em cima quantos pontos está valendo o seu formulário. E aí vai ser de acordo com cada questão. Nos próximos vídeos aqui eu vou explicando como funciona essa parte de perguntas. Esse vídeo inicial, a ideia era só falar sobre a parte de configurações.